custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o sociólogo e técnico responsável pelo sistema de acompanhamento de greves do DIEESE, Rodrigo Linhares. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Rodrigo, um balanço das greves ocorridas no primeiro semestre lançado pelo DIEESE mostra que mais da metade delas deflagradas aí nesse período, 53% envolvia descumprimento de direitos, como atraso de pagamento de salários, férias, 13º, entre outros, que são chamados itens de caráter defensivo. Esses, inclusive, estavam na pauta de 80% das 663 paralisações pesquisadas. De uma forma geral, a gente pode dizer que essas paralisações tiveram como motivação principalmente o fato do trabalhador não perder direitos ao invés de conseguir obter conquistas? Olha, eu destacaria duas categorias aí, que são bastante diferentes. O número agregado, ele é um pouco difícil de interpretar, esse número geralzão, né? Então, eu destacaria as greves dos professores da educação básica pelo cumprimento da lei do piso nacional do magistério. Em janeiro, o governo federal declarou um reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, dos docentes em todo o Brasil. Isso é uma lei já de alguns anos. Ela é calculada em cima de receitas recebidas, números de alunos da rede, enfim. O anúncio da lei foi feito em janeiro. Em fevereiro, já as greves dos professores já começaram, atingiram um pico em março e seguiram só crescendo nos meses seguintes, nos meses que vieram depois. O que acontece é que muitas prefeituras alegam que os repasses não são suficientes para pagar um reajuste de 30%, e, por outro lado, os professores têm um direito estabelecido em lei. Esse reajuste ele deve ser repassado a partir de janeiro. Então já se cria uma situação conflitual em que o que está em jogo é a obediência a uma lei. Um número bem expressivo de greves se deve a esse impasse, né? Até hoje, agora em mês de novembro, outubro, novembro, as greves de professores pelo piso continuam. Uma outra situação de greves de descumprimento de lei tem ocorrido entre os trabalhadores do transporte público urbano, transporte coletivo, os motoristas, cobradores e fiscais e mecânicos das empresas de ônibus urbanas, né? Transporte público é um setor que sempre foi delicado, né? São empresas oligopolísticas, né? Elas concentram muito poder, elas têm um poder de barganha muito grande diante dos governos, mas durante a pandemia, de fato, houve uma perda grande de receitas com o confinamento doméstico e o isolamento social. As pessoas, o número de passageiros nos ônibus diminuiu. Acontece que as empresas, alegando falta de receitas, elas pressionam os governos por verbas extracontratuais, e um dos modos de pressionar esses governos, pensando no pior, na pior das intenções, ou uma realidade de fato é que as empresas alegam que, bom, a gente não tem dinheiro em caixa para pagar salários. Então, motoristas, cobradores ou trocadores, como também são chamados, mecânicos, todo mundo sem salário por 1, 2, 3 meses, até chegar a situações limites. E transporte público é um serviço essencial, é óbvio que uma greve desse tipo ela é muito delicada também, ela é refletida bastante pelos trabalhadores, mas chega um momento em que não é mais possível, porque as contas começam a se avolumar
Então, constrói-se um piquete na frente da garagem, alguém coloca uma corrente, estaciona o ônibus e dizem, bom, ninguém sai para o trabalho hoje. E isso aconteceu com uma frequência enorme, tem acontecido com uma frequência enorme desde o início da pandemia. Então, eu destacaria no descumprimento de leis trabalhistas essas duas categorias: professores do ensino básico, que não têm recebido reajuste do piso nacional do magistério, e trabalhadores dos coletivos urbanos, dos transportes urbanos, que não têm recebido salários, tickets e todos os direitos trabalhistas remuneratórios, né? E as mobilizações dessas duas categorias que justificariam, por exemplo, a diferença entre as greves no funcionalismo público e também no setor privado e das estatais, porque quando a gente observa o número aqui, a comparação do primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2021, os números das greves na esfera privada e nas estatais permaneceram praticamente os mesmos. Mas no funcionalismo público, o número de horas paradas foi multiplicado por 3 e o número de greves por 5. Foram essas duas categorias que contribuíram para que houvesse essa diferença, Rodrigo? Exatamente. Na esfera privada, a gente tem um padrão que já dura aí uns 3 anos, em que a principal categoria grevista são os rodoviários. Na esfera pública, com o anúncio em janeiro de um reajuste grande de 33,24% no piso salarial dos professores, e isso como um direito, né? Isso fez com que as greves no setor público aumentassem muito, principalmente nos municípios. Mas a gente tem que destacar ainda, é uma história que a gente tem de se lembrar que aconteceu ali no final do ano passado, quando o Bolsonaro anunciou que daria um reajuste excepcional somente para os servidores da segurança pública, que ele julga que são seus eleitores preferenciais. Então ele vai lá e diz que a segurança pública vai ter um reajuste salarial de tanto, sem mencionar outros funcionários, outros trabalhadores. Óbvio que isso é um princípio da negociação, assim, isso é o mais elementar. Qualquer governo, qualquer prefeitura sabe disso. É uma prática. Uma categoria profissional, uma pasta qualquer chega lá e diz: precisamos de reajuste. As nossas análises dizem que essa prefeitura tem condições de nos dar esse reajuste. O prefeito vai lá e diz: olha, eu de fato poderia dar esse reajuste a vocês, mas eu não posso fazer isso agora, porque se eu reajusto os salários da saúde, servidores de outras pastas também vão me cobrar o mesmo reajuste, porque vão se sentir discriminados. Isso é elementar, que é uma coisa que o nosso atual presidente não sabe ainda. Então ele anuncia o reajuste para uma categoria apenas. E, obviamente, as outras categorias se levantam em greves também, falando: como assim só tem reajuste para a Polícia Federal e não para os professores universitários, para o pessoal da Receita, para o IBGE, enfim. Então, o final do ano passado e o início desse ano foram bem conturbados também na esfera pública federal. Houveram muitas paralisações e muitas greves, né? E, Rodrigo, quando a gente observa aqui outro dado, em 210 registros de greves, né, que são 32% do total, existem informações a respeito do modo como elas foram encerradas. E na maioria dos casos, 65%, houve algum êxito no atendimento das reivindicações. Isso mostra a importância das mobilizações e também da organização dos trabalhadores para ir em busca de seus direitos, para conseguir conquistas também que vão além simplesmente das condições de trabalho também, inclusive às vezes garantia mesmo de não reversão de direitos, e também representa um desafio, já que a gente tem boa parte do mercado de trabalho brasileiro hoje na informalidade, e aí a organização se torna ainda mais problemática, Rodrigo? Exatamente. Pensar o sindicalismo brasileiro hoje e a atuação sindical hoje, nós estamos em um cenário mais complicado do que há alguns anos atrás, né? Exatamente o que você disse.
o trabalhador, a informalidade, o trabalhador que não possui registro em carteira, a própria reforma sindical que dificultou, que tentou asfixiar o financiamento dos sindicatos. Uma greve, por exemplo, ela precisa ser financiada, é preciso que haja meios de deslocamento, carro, gasolina, um gerador de energia ali para um microfone, é preciso que haja publicações, panfletos, trabalho de comunicação em rede social. No limite, existem até distribuições de alimentos, enfim. O asfixiamento, a tentativa de diminuir o financiamento dos sindicatos rebate, inclusive, no número de greves, né? Falando da greve em si, ela normalmente tende-se a pensar que a greve ela é o primeiro recurso a ser utilizado, né? A qualquer pequena contrariedade, o trabalhador vai logo cruzando os braços e dizendo estamos em greve. Mas o que a gente vê, na verdade, são categorias, em especial, de trabalhadores terceirizados. São trabalhadores os menos qualificados, que têm atividades mais desgastantes, que estão submetidos a um tipo de chefia mais autoritária e abusiva. São esses trabalhadores, justamente, para além de tudo isso, que também sofrem muito com atrasos de salários. Então, por exemplo, você vê trabalhadores de asseio e conservação, trabalhadores de limpeza de hospitais, que ficam um mês sem receber salários. No segundo mês, também não recebem salários. Então, chega a uma situação limite em que, como eu disse, as contas vão se avolumando e a única ação disponível para tentar acessar algum tipo de justiça é cruzando os braços, chamando o sindicato e dizendo, olha, está acontecendo isso aqui, a situação para nós está insustentável, e o que, mesmo sabendo da essencialidade do nosso serviço, nesse caso, trabalhadores de limpeza de hospitais, né, foi o que me ocorreu agora como exemplo, mesmo sabendo da essencialidade dos nossos serviços, nós temos de fazer alguma coisa, porque essa situação está insustentável. Então, pedimos ajuda, pedimos que o sindicato nos ajude, talvez, a abrir uma ação na justiça contra essa empresa. Para fazer uma greve, a gente precisa seguir o rito da greve, com assembleias, com a declaração da possibilidade de greve 72 horas antes da deflagração, enfim. E é desse jeito que as coisas acontecem, né? Em boa parte dessas greves, são trabalhadores que estão submetidos a condições muito ruins de trabalho, de descumprimentos legais, e que estão numa situação limite. Rodrigo, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Foi um prazer. Conversamos aqui com o sociólogo e técnico responsável pelo sistema de acompanhamento de greves do Diese, Rodrigo Linhares. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.